Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de doenças parasitárias. Meu nome é Lucas Fontoura e quem vai estar apresentando junto comigo é Gabriel Maganha, Rafael Cabral, Bruno Matheus e Arielle Louven. Hoje nós vamos conversar sobre um tema essencial para a medicina veterinária, mas também para a saúde pública e para a produção de animal também. Vamos falar sobre os métodos e diagnóstico e as principais drogas utilizadas no tratamento das principais nematodiases que acometem os animais domésticos. E mais que isso, vamos destacar pontos que muitas das vezes passam despercebidos na rotina clínica. A importância da posologia correta, os efeitos adversos que podem surgir, as contraindicações que precisamos respeitar para garantir uma segurança eficaz no tratamento. Mas antes de entrarmos nos métodos e medicamentos, é importante lembrar que as nematodiases são infecções causadas por vermes cilíndricos, que afetam tanto animais de companhia, como cães, gatos, quanto animais de produção, como os bovinos, ovinos, caprinos, equinos. Essas parasitoses podem comprometer seriamente a saúde dos animais, levando a quadros sérios de diarreia, anemia, emagrecimento progressivo, cólicas, alterações respiratórias, neurológicas também, em casos mais graves até o óbito do animal. Além disso, algumas dessas doenças são zoonoses, ou seja, podem ser transmitidas a seres humanos também, como é o caso da toxocariose, que pode provocar síndromes viscerais, oculares em pessoas. Por isso, o diagnóstico e um tratamento adequados são fundamentais. Não apenas para preservar a vida e o bem-estar animal, mas também para proteger a saúde de familiares e da comunidade também. Outro ponto que vale a pena ressaltar também é que, infelizmente, ainda é comum na prática veterinária o uso indiscriminado de vermífugos, sem a confirmação do diagnóstico, a prevenção prévia, o respeito a especificações de cada caso. Isso não só aumenta o risco de intoxicação e reações adversas, como também o favorecimento do surgimento de resistência parasitária, um problema crescente na medicina veterinária. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os métodos de diagnósticos. O principal grupo de exames utilizados é o dos coproparasitológicos, ou seja, análise de fezes. O mais comum é o método de flutuação simples ou centrífugo flutuação, que utiliza soluções como o sulfato de zinco ou a água saturada com açúcar para identificar ovos de parasito como ancilostoma e toxocara. Outro método muito utilizado é o método de sedimentação, que apesar de ser mais indicado para parasitos com ovos pesados, como facíola, também pode revelar nematódios em casos de baixa eliminação fecal. Para detectar larvas, principalmente de parasitos como strongyloides ou angiostrongylos, utilizamos o método de Baermann-Moraes. Agora, quando queremos medir a intensidade da infestação, aplicamos o método de MC Master, que ele vai fornecer uma estimativa do número de ovos por grama de fezes, que é conhecido como o OPG.
Além disso, exames de sangue ele pode estar revelando também eosinofilia, indicando a resposta por infecções por eumintos. E em casos específicos, como dirofilariose, pode ser usado testes sorológicos, PCR e também radiografias ou ecocardiografia para poder fazer a identificação dos vermes adultos. Agora eu vou falar o tópico 3, que é as principais nematóides e drogas utilizadas, as principais doenças causadas por nematóides e os fármacos utilizados em cada caso. Ancilostomiase, causada por Ancilostoma canino em cães e Ancilostoma tubaiforme em gatos. Provoca anemia, diarreia e lesões intestinais. Tratamento de escolha: febendazol na dose de 50 mg por quilo por 3 dias consecutivos. Alternativas: milbemicina, oxima e moxidectina. Efeitos adversos: vômitos e diarreia leve. Contraindicações: uso cauteloso em fêmeas gestantes e animais debilitados. Toxocaríase, provocada por Toxocara canis e Toxocara cat. É comum em filhotes, podendo causar vômitos, abdômen distentivos e pneumonia verminótica. Droga principal: piperazina, na dose de 110 mg por quilo, dose única. Outras opções: febantel e pirantel. Efeitos adversos: raros, mas incluem tremores em doses altas. Atenção! Não deve ser usado em conjunto com levamisol, risco de toxicidade neurológica. Tricuríase, causada por Trichuris vulpes, que se aloja no intestino grosso e causa tenesmo, diarreia com muco e sangue. Tratamento ideal: febantel na dose de 10 a 15 mg por quilo por 3 dias. Alternativa eficaz: febendazol. Efeitos adversos: geralmente leves, como letargia ou diarreia transitória. Contraindicações: evitar em animais com hipersensibilidade conhecida. Dirofilariose, ou verme do coração, causada por Dirofilaria imitis. É uma enfermidade grave, transmitida por mosquitos que afeta cães, gatos e até humanos. Tratamento adulto: melarsomina de hidroclorito, 2,5 mg por quilo, via intramuscular. 2 aplicações com 24 horas de intervalo. Tratamento das microfilárias: ivermectina, 6 microgramas por quilo, mensalmente. Efeitos adversos: o risco elevado de tromboembolismo após a morte dos vermes. Por isso, o animal deve ficar de repouso absoluto durante o tratamento. Contraindicações: não iniciar o tratamento de adulticida em animais descompensados. Antes, estabilize o quadro clínico. Strongyloidise, causada por Strongyloides stercoralis, especialmente em ambientes úmidos. Pode gerar sintomas respiratórios, digestivos e dermatológicos. O fármaco principal é a ivermectina para o combate, 200 microgramas por quilo do animal, e administração por via oral ou subcutânea, que pode ser repetida também após 14 dias. Temos os efeitos adversos em raças sensíveis, como os colis, pode causar ataxia, salivação e até mesmo coma. Temos aí também a contraindicação, que é em cães com mutação do gene MDR1, e sempre verificar a sensibilidade antes do uso. Ou também doença que é a nematodíase em equinos. Os principais parasitos são os estrôngilos e o Parascaris ecorum, entre outros. O fármaco de escolha também é a ivermectina, que é administrado na dose de 0,2 mg por quilo, e a via de administração é a via oral. A alternativa também de escolha
a não sendo a ivermectina, pode ser usado a moxidectina e o fenbendazol. Os efeitos adversos pode acontecer a cólica devido à morte massiva de vermes, e as contraindicações que temos que ter um cuidado especial com potros jovens. E a gente tem que ter muita atenção na dosagem, tem que ser uma dosagem precisa e ser bem exata. Conclusão. O diagnóstico correto dos nematóides e o uso racional de vermífugos, eles são fundamentais para poder estar garantindo o bem-estar dos animais e prevenir também prejuízos econômicos e riscos à saúde pública.